Bom dia a todos, eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Me chamo Jô Santana e quando a Viviane Gama me fez o convite, eu aceitei de prontidão. Por quê? Porque é um assunto que muito me interessa e eu trabalho com envelhecimento. Isso mesmo, sou especialista em gerontologia com enfoque em geriatria. Eu gostaria de fazer uma introdução contando um pouco da minha experiência. Então, vamos lá. Eu trabalho com idosos há 20 anos. É isso mesmo, 20 anos. Naquela época, quando eu comecei o trabalho com idosos dentro de academia de ginástica, meus colegas disseram que eu estava louca, que era uma coisa assim que não poderia acontecer, que o idoso não poderia entrar na academia, que ele não estava preparado para entrar na academia de ginástica. Mas eu apostei. Eu fui por instinto. Eu cheguei lá e comecei a ver as possibilidades. Então, aqui em Aracaju, na Academia Sport Connection, há 20 anos eu trabalho com idosos. Mas como isso aconteceu? Foi fácil? Claro que não. Até porque naquela época não tinha tantos estudos a respeito do envelhecimento. Naquela época a gente ouviu falar em cardiopatia, sim, muitos estudos relacionados às crianças, aos jovens, adolescentes, enfim. Mas a envelhecimento não se falava. Então, para mim, foi um grande desafio. Então, vamos lá. Como é que eu fiz? Como é que eu trouxe esses idosos? O que foi que eu fiz para que eles pudessem ir até a academia? Eu fui na Redondeza, próxima à academia. Ali eu vi os idosos que tinham interesse em participar de um programa de exercício físico, ou seja, planejado, acompanhado, com objetivos, como bem falou aí o meu colega Aislan, a diferença entre exercício físico e atividade física. E eu fui de casa em casa. Mas naquele dia, eu só pude ir nas 7 ou 8 casas. Mas eu tive a sorte de ir na casa de uma pessoa que fazia parte de um grupo de uma igreja, né, das proximidades da academia. E esta pessoa levou essa informação até o grupo das amigas. No dia e hora marcada para início das atividades, ou seja, eu ia ainda fazer uma avaliação, ia conversar com o pessoal, marquei um dia com eles. O que aconteceu? Eu aguardava 6, 5 pessoas, tinha mais de 80. Mais de 80 idosos. Para mim foi uma surpresa. Não é uma surpresa porque eles também tinham interesse. Muitas vezes, nesse processo de envelhecimento, a gente vai esquecendo que o idoso foi aquele jovem, né, que tinha interesse de práticas de atividade física e não fazia por vários fatores. Inclusive, questão de trabalho, questão de cuidar de filhos. E foi deixando. De repente, surge o quê? A oportunidade de ir para a academia. Enfim, a história é grande. Nosso tempo aqui é pouco. E eu vou ter que correr aqui. Inclusive, a minha fala será complementando a fala do Aislan. Eu vi que ele já falou algumas coisas, mas o interessante é que nós não combinamos, viu, gente? E a gente vai falar de coisas assim, bem diferentes, tá bom? Então, vamos dar continuidade aqui. Bem, o meu tema, exercícios físicos como um dos fatores determinantes para a saúde física do idoso hipertenso e diabético. Aí eu acrescentei quarentena, porque é o atual momento, porque esse idoso está com medo, porque esse idoso foi um dos que mais foram atingidos, digamos assim, por estar no grupo de risco. Então, acrescentei aqui. Vamos seguindo. A gente não pode falar de envelhecimento sem a gente parar um pouquinho e falar assim, e o que é envelhecimento? Vários autores concordam que o envelhecimento está relacionado aí com várias alterações no nosso organismo. Tem autor que até coloca o envelhecimento como coisa ruim. Eu não vejo assim. Eu vejo envelhecimento como algo fantástico. Quem consegue envelhecer bem, parabéns. Que coisa boa. Faz parte de um processo da nossa vida. Então, por que a gente vai temer? Por que a gente vai criar várias coisas fantasmas? Vários fantasmas. Vamos procurar cuidar que a gente chegue lá na terceira idade, lá depois de 60 anos,
com a mesma aptidão física que tem aos 30? Pode? Claro que pode. A ciência mostra isso, né? Essas alterações do envelhecimento, elas podem ser minimizadas. E a gente tem que ter essa consciência. E quando o idoso chega lá na frente, com vários problemas, tem jeito, vamos fazer de tudo para que esse idoso tenha uma boa capacidade funcional, ok? Então, o envelhecimento está aí, olha que coisa mais linda. Esses fatores aí, a gente vê várias alterações biomecânicas, celulares, teciduais, fisiológicas, anatômicas, a biomecânica, na aptidão física e na capacidade funcional. Biomecânica, aptidão física e capacidade funcional. Todos esses aí estão interligados, tá, gente? Mas eu estou parando um pouquinho aqui, porque quando vem essas alterações de biomecânica, vai alterar na aptidão física. Claro, já ocorreu ali todas as outras, né? As bioquímicas, celulares, enfim. E aí a aptidão física, força, capacidade aeróbica, a flexibilidade, equilíbrio, vai com certeza acabar tendo problemas aí na aptidão física. E isso tudo, quando chega na capacidade física, na capacidade funcional, e aí? Como é que esse idoso vai estar? Então, eu fiz assim esse quadro para a gente entender um pouquinho do envelhecimento. Eu trabalho em escola pública também, eu trabalho com crianças e adolescentes. Amo, amo, amo. E aí, desde pequenininho, eu vou ensinando a eles a amarem exercício físico. Eu vou ensinando a eles gostam de brincar, obviamente, né? Gostam de brincar. Mas eu vou ensinando a ele o porquê daqueles movimentos. O que ele vai trazer de benefício lá na frente. Na linguagem deles, eu vou ensinando. Então, vamos em frente. Aqui. Muito bem. Nós agora, eu caí da capacidade funcional para dar uma resumida no seguinte. O idoso só quer isso, gente. Para a gente é fácil, é ficar em pé, levantar e sentar numa cadeira, mobilidade, fazer suas atividades da vida diária. Para a gente é fácil, porque a gente não está perdendo, mas não como o idoso já perdeu. Né? Então, para eles não. Para eles, quando eles conseguem realizar estas atividades, é uma felicidade muito grande. E a gente vê, principalmente, quando vem para mim, um idoso mais frágil, que necessita de mais cuidados, e que a gente vai vendo o avanço, a progressão. Não tem preço. É uma coisa que me alegra bastante, bastante mesmo. Então, gente, aí a gente vai entrar aqui nesses fatores que podem acelerar o processo de envelhecimento. Também, como o Islam já falou, né, desse processo, alguns fatores que ele falou, inclusive aspectos genéticos, que são aspectos importantes, muitas vezes não são modificáveis. Mas, se eu tenho uma predisposição à diabetes, o que é que eu faço? Eu me cuido. Isso quer dizer que eu posso não ter diabetes, com certeza. Então, mesmo que eu tenha predisposição, eu posso me cuidar. Tem também aqui, eu estou enxergando muito bem para a claridade, vou puxar para cá. Licenças. Não melhorou. Licenças. Comportamento alimentar, a questão de se alimentar é desde criança. Então, cuidado, papais e mamães que ficam levando as crianças direto para fast food, querendo agradá-los, né? Vou dar uma comida refrigerante, essas coisas. Isso faz muito mal. Isso não quer dizer que a gente não possa fazer. Mas eu conheço criança que vive na base da pipoquinha. Na escola eu vejo muito, as crianças deixam de comer, de se alimentar com um lanche nutritivo para ir pegar as pipoquinhas. É muito preocupante. Então, também a questão de estresse. Estresse também é a pessoa que tem sua vida ali muito estressante, trabalho estressante, enfim. Isso vai potencializar, aumentar essa velocidade do envelhecimento. As condições de vida que a pessoa vive. E aí eu chego na questão da atividade física, nas doenças crônicas e coloquei ambiente também. Por quê? Pô, a situação que a gente está vivendo hoje, coronavírus, a gente nem aguenta mais falar. Mas nós ainda estamos passando por esse problema. Então, eu coloquei aqui ambiente. Mais. Aqui nós estamos dando início às doenças crônicas. Eu coloquei duas, né? Então, não transmissível, como bem falou meu colega Aislan. Né? Eu coloquei diabetes mellitus e coloquei também a hipertensão arterial. Por quê?
que eu escolhi esses dois? Nessa minha experiência de 20 anos, eu trabalho numa academia que é Sport Connection e na GEAP Saúde, aqui em Sergipe. Eu estava lembrando agora, porque na GEAP eu recebi muitas e muitas pessoas com doenças crônicas, com hipertensão, com diabetes, e aí me acendeu a luz, eu comecei a ir atrás de novos estudos, que a ciência é assim, a ciência não para. 20 anos atrás eu fazia determinadas atividades. Hoje eu olho, inclusive eu estava olhando umas fotos agora, hoje eu olho e digo, isso aqui eu modificaria. Claro, porque outros estudos já foram realizados e já comprovaram a eficácia dos exercícios físicos. E a gente tem que trabalhar em cima de uma margem segura, mas não com medo. O profissional, primeiro, tem que se capacitar, tem que conhecer o seu aluno, eu tenho que conhecer o meu idoso, e aí eu vou me preparar para fazer o melhor trabalho. Então, vamos lá, não quero demorar muito, vamos lá. Diabetes mellitus, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, é uma doença crônica na qual o corpo não produz a insulina, ou quando ele produz, ele utiliza inadequadamente. Ok? Vamos seguir. E aí, nós temos vários tipos de diabetes, tá? Mas eu aqui só vou falar um pouquinho sobre o diabetes tipo 1 e tipo 2. Bem rápido o tipo 1, mais o tipo 2. Nós temos o diabetes tipo 1, tipo 2, gestacional e outros tipos de diabetes. O diabetes tipo 1 é uma minoria de 5 a 10% das pessoas. Então, na minha vivência, na minha prática, eu também vejo isso, que é uma minoria. E muitas vezes, quando eu sei que a pessoa é tipo 1, eu digo, olha, é uma pessoa aqui do tipo 1. Entendeu? Então, é uma doença crônica, é uma doença autoimune, ou seja, a inabilidade das células beta-pancreáticas em produzir insulina. O sistema imunológico não reconhece as células beta-pancreáticas e vão lá e atacam. O pâncreas tenta, até que o pâncreas para. E aí tem que entrar no processo medicamentoso. E aí entra a insulina. Vamos agora para a diabetes tipo 2. Olha que coisa linda eu acho a diabetes. Não a doença. Mas o que eu acho assim é que como a gente pode estar ajudando, gente, é nesse sentido, né? Porque eu já estou pensando mais à frente. Eu, como profissional, e como eu tenho ajudado as pessoas com os exercícios, com os programas de exercício. Então, acontece geralmente entre a terceira e quinta década de vida. Ou seja, quando o idoso chega lá aos 60 anos, né? Que ele vai procurar um programa de exercício físico específico para ele, quando ele chega lá e que a gente vai parar na anamnese, aí ele diz que tem diabetes, ou muitas vezes ele está lá pré-diabético, né? Porque ele passou dessa fase da vida dele, e aí é onde a gente vê se ele realmente tem a doença. E essa doença está relacionada com o aumento do peso corporal. Isso mesmo, é uma patologia, desordem metabólica, aparece quando o organismo não consegue usar adequadamente a insulina que está produzindo. O organismo produz insulina, mas não consegue usar de forma adequada. Ou não produz insulina suficiente. Está produzindo, mas não está dando conta dessa produção. Então, aí se instala diabetes tipo 2. Prosseguindo. Bem, por que o idoso diabético necessita dos exercícios? Gente, agora eu vou entrar nas recomendações do Colégio Americano de Medicina do Esporte, da Sociedade Brasileira de Diabetes, da Associação Americana de Diabetes. Ou seja, eles dizem, claro, de forma clara, que exercício físico deve ser feito com pessoas que têm diabetes. Então, vamos lá. Por que o idoso diabético necessita dos exercícios? Vamos lá. Primeiro, porque o doente, o que tem a doença, né? Ele tem risco cardiovascular. Ele tem aumento da adiposidade corporal, como já foi bem dito, a questão dessa adiposidade, principalmente da região abdominal. Também a doença está relacionada com o aumento da glicemia e também o aumento da resistência da insulina da entrada da célula. Então, o próprio organismo resiste à entrada dessa insulina dentro da célula. Vamos lá. E o que mais? Em diminuições também. Quando o idoso tem a diabetes, ele tem uma diminuição da sensibilidade à insulina no organismo, diminuição de força e massa muscular. Força e massa muscular já acontece no processo de envelhecimento. Hoje eu digo que já estou perdendo minhas forças.
Porque, por mais que eu fale de exercício físico, eu faço pouco. Corre, corre, o dia a dia. E eu estou falando aqui, falando uma coisa que é errado, tá? Eu tenho que cuidar de mim para depois cuidar do outro. Mas o que acontece? A gente, com várias atribuições, eu mesma amo o que eu faço e eu tenho um defeito. Eu não sei dizer não. Olha que negócio errado. Então, quando vem um convite como esse, eu não sei dizer não, porque eu amo fazer. Eu amo trabalhar com idoso. E é uma oportunidade de estar falando um pouquinho de como é bom. E para os outros profissionais de educação física, gente, vamos acolher os idosos que estão chegando aí. São muitos, o país está envelhecendo, o mundo está envelhecendo, as políticas públicas já estão sendo feitas para receber esses idosos e que eles estejam bem, sem acarretar o sistema único de saúde, sem ir atrás de remédios lá, porque tem muitos idosos que não fazem exercício e que tem lá, que vão atrás, pega remédio constantemente, e eles poderiam estar diminuindo essas dosagens, né? Continuando aqui, não sei notar. Vamos lá. Sim, diminuição da função mitocondrial, quem tem a doença, diminuição da função mitocondrial, da síntese proteica e, consequentemente, de capacidade aeróbica. Isso tudo cai. E o exercício físico? Potencializa tudo isso. Os benefícios são palpáveis quando a gente faz atividade física. São palpáveis. Então, quando a gente vê o controle do peso, a gente vê o controle da glicemia, bem como a redução de medicamento, isso é muito bom. Agora eu quero fazer uma perguntinha que eu coloquei aqui, tá? Uma perguntinha para vocês. É uma pergunta. Exercício físico, ele deve ser bem prescrito, sim. Bem orientado, sim. Bem monitorado, sim. Qual remédio que vocês conhecem que tem um espectro tão grande, tão abrangente para o idoso que tem diabetes? Ou para o idoso que tem hipertensão? Qual remédio? Você conhece algum? Porque a gente toma uma medicação para o diabetes, aí depois dá um problema no rim, aí toma para o rim, aí um problema no coração, toma para o coração. E aí, quando olha a quantidade de medicação. Então, o que eu tenho acompanhado nesses 20 anos é que os meus idosos, eu tenho alunos, gente, estão comigo há 20 anos, estão comigo há 20 anos, eu tenho. E também, isso é para outro momento, a gente podia colocar os dados a respeito de uma índice de mortalidade desse grupo. Eu conto nos dedos, né? Eu tenho aqueles alunos que, inclusive, eles estão bem fragilizados, que eu estou indo até a casa deles, e eu faço em casa, tá? Mas aí outros fatores que aconteceram. Mas a maioria, quando eu faço anamnese, inclusive eu estou fazendo agora nesse momento, diagnósticos dos meus alunos para retornarem à academia, então a maioria eu vejo a quantidade de medicação e eu vou acompanhando eles. Aí eu pergunto, esse medicamento você não toma mais? O médico substituiu, o médico retirou. Aí eu, aí cada vez mais ele se anima para a prática de exercícios físicos. Vamos para frente, que o tempo é pouco. A gente tem que ir. Veja bem, esse quadro diz o seguinte: idosos com diabetes tipo 2. Só tipo 2? Tipo 1 também. Eu coloquei tipo 2, que é mais comum. Tudo bem? Idosos com diabetes tipo 2. Ele deve realizar a prática de exercício físico com regularidade. Por quê? Faz parte do tratamento não medicamentoso. Quando a gente fala em tratamento não medicamentoso, chega o sorriso, eu abro assim, tem coisa melhor do que o próprio corpo está colocando a dosagem correta daquilo que precisa? Tem coisa melhor? Não tem. Então, eu falo que o corpo é o alquimista. Que lindo, né? Nós temos aqui, ele age em prol da gente. Então, tem uma coisa que é errada, ele segura para cá, tem uma coisa, vê um exercício, ele aumenta para cá e vai dosando. É muito bom. E esses exercícios, quais exercícios devem ser? Eu coloquei aeróbico, a gente vendo a questão de tempo, de intensidade. Eu coloquei o resistido, a gente vendo os tipos de exercícios para cada idoso, então eu vejo isso. A gente tempo de execução de cada movimento, o número de séries, o número de repetições. Então, tá nos exercícios. E aí eu acrescentaria, não acrescentei, mas acrescentaria, que também exercícios de equilíbrio, de flexibilidade. E eu quero dizer para vocês outra coisa, no programa que nós temos, nós fazemos tudo isso, é tudo muito bem dividido. Nos aeróbicos, quando a gente pensa aeróbico, a gente só pensa, vamos lá, nadar, caminhar, correr, bicicleta,
Para idoso, nem tanto essa bicicleta, né? Mas vamos lá. A gente pensa aeróbica, esteira, academia, ela deve fazer esteira, ela deve fazer batedor olímpico, deve colocar na bicicleta ergométrica. Nós temos uma aula de dança. Eu fiz a formação em dança e não estava trabalhando com dança. Então, quando eu comecei com os idosos, há 20 anos atrás, já tinha feito essa formação de dança, viu, gente? Estava fazendo pela Universidade Federal e, na época, feito pelo TART, e foi muito bom para mim. Eu aproveitei aquele momento e eu fiz o curso de dança. Comecei trabalhando com crianças, depois vi a possibilidade de trabalhar com idosos. Foi maravilhoso. Idoso ama dançar. Muitas vezes ele não encontra ambiente. Porque, infelizmente, na nossa cultura, estou vendo aqui se tem alguma pergunta, mas infelizmente, na nossa cultura, nós temos a questão de que isso é ridículo. Idoso dançando é ridículo. Nós temos isso, infelizmente. Mas quando eles vão para a academia, eu coloco uma música que traz a lembrança dele, aqueles momentos que eles passavam dançando, o seu primeiro amor. E eu faço questão que eles lembrem, que eles voltem àquela época. Então, aquelas idosas que estão já viúvas, elas lembram do passado delas, e elas sorriem, e parece que elas estão dançando ali com o seu amado. Isso é muito bom. Isso não tem preço, isso é gratificante demais, demais, demais. Mas vamos embora, que tem muita coisa. Eu estou olhando aqui o tempo, mas dá para tranquilo, né? Vamos lá, gente. Eu me empolgo bastante. Então, aí estou colocando também algumas orientações, conforme já falei para vocês. Aí é da Sociedade Brasileira de Diabetes, a Associação Americana de Diabetes, o Colégio Americano de Medicina do Esporte. Então, eu fui tirando as recomendações e trouxe aqui para a gente dar uma olhadinha, né? Gente, é tudo muito superficial, tá? Por conta do nosso tempo. Mas vai fazer com que a gente acenda uma luzinha, né? E a gente comece a perceber, a ter um novo olhar para esse idoso. Eu espero que eu contribua por este lado, né? Que a gente reflita. Olhe para o idoso, não veja como coitadinho, não. O idoso tem uma bagagem enorme que ele trouxe, né? E que ele está querendo mais, ele está querendo viver, como eu e como você. Então, vamos lá. As orientações. Orientar o idoso para não realizar exercício em jejum, ou seja, ele pode ter uma hipoglicemia. Como é que ele vai entrar no exercício sem ter comido nada, né? E a glicemia vai estar no estágio um pouquinho mais baixo. E aí ele vai iniciar o exercício, pode ter uma hipoglicemia. Em caso de uso de insulina, eu quero dizer que tem também idosos que têm diabetes tipo 2, que faz uso de insulina, em caso de uso de insulina, aplicar 1 hora antes do exercício. Mas aí eu boto uma ressalvazinha. Tem insulina que tem ação rápida, tem insulina que tem ação mais tardia. Então, tem diversos tipos, isso não é comigo, né? Mas eu sei que tem essas insulinas aí de ação rápida e mais tardia. Então, é procurar saber que tipo de insulina esse idoso está tomando e procurar fazer o exercício físico dentro dessa faixa onde ele chegue na academia e ele esteja com um nível bom para iniciar os exercícios, para não ter um efeito aí negativo. Orientar o idoso a evitar a aplicação da insulina nos membros exercitados. Por que isso, gente? A gente diz assim, ó, se vai trabalhar hoje, se hoje é o dia do seu aeróbico, já é o dia das aulas de dança, tal, eles sabem, eles têm uma programação, eles já sabem. Se é o dia da aula de dança, aí evitar colocar na perna. Isso é apenas para desconforto, tá? Mas eles já são orientados, eles já fazem, eles mesmo aplicam a insulina, eles medem a insulina deles, isso aí eles já fazem, eles são ensinados para isso. Então, tudo bem. Orientar a ingestão alimentar entre 1 a 3 horas antes do exercício. Então, orientar a ingestão alimentar entre 1 a 3 horas. Gente, 3 horas é o máximo. É o máximo. Então, isso é com 3 horas. Então, um diabético não pode passar tanto tempo sem comer. E vai fazer exercício físico ainda? Aí não pode, tá? O efeito hipoglicêmico. A glicose menor do que 100 miligramas por decilitro, o que acontece? Preconiza 15 gramas de carboidrato. Então, se esse diabético tá com 80, 90 miligramas por decilitro, a gente pede para ele, dar um exemplo aqui, ele comer um carboidrato simples, uma frutose, uma banana. Isso mesmo, porque isso aí vai elevar o índice glicêmico, e aí ele começa o exercício começa a fazer efeito, começa a recrutar lá
essa glicose que está no sangue, colocar para dentro da célula e o idoso aí tem os benefícios para o corpo todo, não é só para diabetes. A gente está falando de diabetes, na hora que ele começa lá, os benefícios são imensos. Vamos embora. Ainda dentro de orientações, para garantir a efetividade, olha aqui eu coloquei segurança e prudência. O que a gente deve? Estar monitorando esse idoso, monitorando essa glicemia. Como eu já falei anteriormente, ele mesmo faz isso, viu, gente? Quando ele chega, eu pergunto, eu sei aqueles idosos que fazem uso da insulina, né? E eu estou sempre fazendo essa parte da anamnese com eles. O grupo é grande. Eu tenho problemas? Tenho. Vários. Eu tenho estagiários que estão comigo me ajudando. E aqui vou deixar um abraço para o meu estagiário que está comigo, o Flávio, que está ali do meu lado. Maravilhoso estudante de educação física que tem interesse, está crescendo, né? E é difícil. Eu estou dizendo aqui que não é maravilha, não. Mas a gente tenta. Eu não posso. Como é que eu vou saber se vai dar certo se eu não tentar? Então, eu corro atrás, faço dentro de... Eu penso na segurança, claro que eu penso, mas é uma coisa de segurança, outra coisa de ficar com medo, né? A gente tem que saber o que a gente está fazendo e ter prudência. Orientar a hidratação. O idoso, ele tem sede, né? Tardia. Então, tem muitos idosos que bebem água, já está desidratado. Eu falo sempre, até hoje são 20 anos. Eu digo, vamos dar uma paradinha para beber água. Essa paradinha, é claro que a garrafinha está do lado, eles molham a boca e voltam. Porque eles sabem que tem paradinha para conversar durante a minha aula, não tem. E eu não faço a social, não? Claro que eu faço. Eu faço a social depois da aula. Inclusive, eu tenho um objetivo com isso. Ok? Então, eles estão durante e após a sessão. Orientar o uso de calçados adequados, principalmente em idosos com neuropatia periférica ou úlcera nos pés. Então, a questão da alimentária é importante, a questão do calçado é importante. E aos idosos que têm neuropatia periférica, com diabetes, eu peço para usar meia branca. Porque a meia branca detecta quando tem alguma ferida, ok? Desculpa aí. Quando tem alguma ferida, alguma coisa lá que feriu, que ele bateu, que ele não viu, enfim. Então, a meia branca, a gente detecta. Vamos prosseguir. Agora vamos... Tem contraindicação ao exercício físico? Tem contraindicação, sim. Como tudo tem contraindicação. E aqui a gente vê, quando a gente vai olhar para a criança, para a jovem, a gente tem. E para o idoso e que tem doença crônica, não pode fazer com infecção. Isso é para qualquer pessoa também, né? A pessoa com infecção e fazer exercício pode potencializar ainda mais essa infecção. Quem está com a glicemia acima de 250, a gente também pede para não fazer naquele dia, tá certo? Glicemia abaixo de 70, jamais. Eu falei, quando está a glicemia abaixo de 100, come a bananinha, né? Mas abaixo de 70, bota ele para casa. Ele não vai fazer, não. Esse dia ele não faz. E também idosos que têm quadro de hemorragia de retina, né? Que faz tratamento recente de retinopatia, que é comum, né? Também tem diabetes. Nós temos aqui também a prescrição de exercícios, gente. Esses são exercícios que é recomendado. Exercícios aeróbicos e resistidos, como eu falei também, de flexibilidade, de equilíbrio, evitar 48 horas sem exercício. É evitar. Já que a gente falou que é um tratamento não medicamentoso, todo tratamento tem que ter uma constância. Não pode chegar e dizer, vou fazer quando eu quiser, vou fazer quando der, vou fazer. Isso não. Então, é um tratamento. Da mesma forma que a pessoa vai tomar uma medicação e diz que vai tomar quando quiser, né? Eu vou quando eu quiser, eu vou lá. Então, não é assim. O exercício é da mesma forma. As recomendações similares que eu falei aqui, também tem recomendações para a questão de treino aeróbico, treino de resistido. São as mesmas para idosos. Então, apenas tenham cuidados. Alguns cuidados. Mas está todo mundo lá, eu não chamo, ei, você aqui que é diabético. Claro que não. Não, eu tenho alguns cuidados, né? A recomendação é essa. E a gente vai fazendo ali o programa de treino conforme com a individualidade de cada um. Sim, na musculação. Aí você vai me dizer assim, e quando você faz a aula de alongamento, ou tem uma aula de equilíbrio? Eu sempre deixo claro,
Vá até o seu limite. Aí eu vejo que o idoso vai lá e pega no pé lindamente, e vejo o outro tremendo, pegando no joelho. A pulso lá. Aí eu digo, muito bem, aí é seu limite, parabéns, continue. Eu vou incentivando, então dá para a gente fazer isso dentro de um grupo grande. A gente vai incentivando, vai observando. E nesses 20 anos, meu olhar, ele já foi educado, né, digamos assim, com prática mesmo. Eu já eduquei, já olho a sala, já passo aqui pelos cantos dos olhos, já dou aquela passada geral, já olho para onde esse rapaz, aquela, não estou gostando como ela está. Estou achando que está um pouco pálida, estou achando ela ansiosa. Aí eu, antes de começar a aula, vou lá, no celular, converso, enfim. Então, isso, gente, não se aprende em livro, não, viu? Não tem, não, né? Isso é prática. Isso é o dia a dia. Eu, há 20 anos, trabalho com idoso sem tirar férias. Eu não estou achando isso bom, não. Isso é loucura. Olha o estresse aí do trabalho, né? Eu sei que isso é loucura. Não posso fazer isso. Mas foi uma coisa atrás da outra e terminei deixando a questão de aqueles 30 dias que a gente deve ficar 30 dias com as pernas para o alto, de frente para o mar. Eu queria, mas agora já, depois, essa quarentena me fez ver tanta coisa. E uma delas é essa. Eu agora quero minhas férias bem lindas, sumir do mapa. Já contei isso. Viu, gente? Vamos continuar aqui. Alternar exercício aeróbico, como existido, a gente sempre faz. Sempre coloca alternância. Aqueles 150 minutos que a Isna falou, quando eu estava falando, eu comecei a rir. Porque aqui são recomendações, tá bom? Então depende de quem para quem. Depende da pessoa, né? Então são recomendações, então divide aquele tempo na semana, pega esses 150 para dividir para 7 dias, é muito pouco. O quê? 20 minutos por dia? Então é muito pouco. Mas, enfim, cada caso é um caso. Vamos lá. Olha meu tempo aqui, tô dentro, hein? Vamos acelerar, viu, gente? Vou acelerar, porque eu quero chegar em um fator muito importante. Vamos embora. Hipertensão arterial, uma doença crônica, que a gente tem que ver que é o músculo pulsante. Adoece. Adoece por quê? Porque nas artérias, uma força muito grande, sanguínea, passa por ele, e o músculo cardíaco, ele não suporta. Ele termina aumentando de tamanho, enfim, vem uma série de problemas. Então, é uma doença crônica que está pesada por níveis pressóricos arteriais acima do normal, em repouso, levando a maior sobrecarga cardíaca para manter o débito cardíaco de repouso. Geralmente é uma doença de progressão silenciosa. Olha que detalhe. A pessoa nem sabe que tem. E vai progredir, vai progredir, vai progredir. Sabe quando é que ela vai descobrir? Quando já deteriorou algum órgão, quando já tem problemas em algum órgão. Né? E a sintomática, a gente fala dor de cabeça, né? Sangramento pelo nariz, enfim, fala de alguns sintomas, mas esses sintomas que são falados, muitas vezes acontecem com qualquer pessoa. Então, para descobrir, é ir ao médico e fazer esses check-ups. E homem, então, geralmente não entra médico. Eu estou aqui um detalhe, mas vamos pular essa parte. Eu lembrei de uma pessoa que não gosta de médico. E aí fica difícil. Assim, eu pulei ali, ele tem elevada a questão de a pessoa que tem hipertensão, ela pode ter as doenças vasculares encefálicas e também pode ter infarto, viu, gente? Então, aqui está, as consequências. Coloquei só algumas, tá? Para a gente ver algumas consequências. Aumento do risco de acidente vascular encefálico, AVEs. Aumento do risco de angina, que isso pode progredir para infarto agudo do miocárdio. Falha contrato do miocárdio. Aumento de risco de arritmias cardíacas, que também pode evoluir para quadros de infarto ou quadros de acidente vascular encefálico. Falência renal, o rim, quem tem hipertensão, o rim, ele também é muito sobrecarregado, ele fica ajudando o coração a tentar baixar essa pressão arterial, ok? E também o crescimento também do músculo cardíaco, um crescimento patológico. Algumas das consequências da hipertensão. Seguindo, bem, conforme as recomendações para pessoas que têm diabetes, também temos as mesmas para o idoso que tem hipertensão. Aí você vai perguntar assim, tudo igual? Sim. Praticar exercício físico, faz parte do tratamento medicamentoso, e o que é diferente?
Ah, gente, os cuidados são diferentes. Isso que a gente tem que ver, tá certo? Mas eu abranjo os idosos, abranjo crianças, adolescentes, todos devem praticar exercício físico, né? E aqui, como a gente está falando de pessoas com doenças crônicas, diabéticos e hipertensos, aí faz parte do tratamento não medicamentoso. É muito importante a gente saber a contribuição que o exercício tem para todo o organismo. Então, vamos lá. Também exercícios aeróbicos, também exercícios anaeróbicos, de equilíbrio, de flexibilidade. Seguindo, quais são os benefícios dos exercícios físicos? Também coloquei alguns. Aumento da força e da endurance muscular. Gente, já temos isso já confirmado em artigos, nos livros, enfim. Quanto mais força eu tenho, menor esforço cardíaco. Então, é importante aumentar a força e a endurance muscular. Aumento da massa muscular, a gente perde, né? Eu já estou perdendo. Depois dos 30 anos, a gente vai perdendo, né? E a gente tem que fazer exercício físico para garantir que lá na frente a gente seja idoso ativo, bem, porque já que o mundo está envelhecendo e a gente está caminhando também, isso é maravilhoso. Aumento da capacidade cardiorrespiratória, o idoso se movimenta mais, caminha mais, está forte, as perninhas estão fortes, o coraçãozinho está funcionando muito melhor, sem sobrecargas cardíacas. Então, cardiorrespiratório, beleza. Melhora do controle pressórico, isso mesmo. Principalmente pós-exercício físico. Vem aquele efeito hipotensor do exercício. Melhora a função endotelial dos vasos arteriais. No processo de envelhecimento, a gente sabe que as artérias vão envelhecendo, né? E aí vem as doenças, vem a hipertensão arterial e vem potencializar ainda mais alguns dos fatores que vai prejudicar o coração. Então, uma maior ativação de vasos dilatadores periféricos, o sangue circula melhor, menor ativação adrenérgica do nosso miocárdio e diminui assim o quê? Risco de morte. Deixa eu ver aqui o tempo. Vamos lá, gente. As orientações para a hipertensão. Vamos lá. Exercícios aeróbicos resistidos são complementos na prevenção, tratamento e controle de hipertensão arterial. Então, o American Radiation Association diz isso para a gente hoje. São complementos. Verificar se o idoso está medicado e com a pressão controlada. Então, eu sempre, meus idosos, eu tenho muitos idosos hipertensos, gente. E como é que você faz isso? Faz aferição de um por um. Eu educo eles. Eu faço palestras, assim, eu converso com eles e digo, me ajudem. Vocês têm que estar me dando feedbacks. Eu tenho que saber se você teve uma, vamos dizer assim, sua pressão arterial aumentou muito, uma alteração esses dias aí, tem que me falar. Então, muitos deles me contam, olha, professora, eu estou com minha pressão alterando, tal, então vamos ver como é que está hoje, uma medicação. Então, eles vêm me falar. Eu peço isso, porque senão não tenho condições para a quantidade de idosos que faz parte lá do nosso projeto, tá? Então, não realizar exercícios no repouso, tiver uma pressão arterial sistólica maior do que 160 e uma pressão arterial diastólica também maior do que 100 mililitros de mercúrio. Então, isso aí não faz. Chegou, está lá, não vai fazer exercício. Durante o exercício, é prudente manter a pressão arterial sistólica menor do que 220 e a pressão arterial diastólica também menor do que 105. Quer dizer, isso aí o idoso já está infartando. Gente, pior que não. Quando a gente fala é prudente, é porque tem uns idosos que durante a prática, principalmente exercício resistido, a pressão durante aumenta sim, senhor. Né? Então é prudente a gente manter nesses patamares, tá? Mas, e ocorre, sabe o que ocorre? Idosos com pressão arterial grave ou não controlada precisam de liberação médica para exercícios físicos. Então, grave, você poderia dizer, mas idoso com pressão arterial grave e não controlada devia nem fazer exercícios físicos. Mas eu já recebi a liberação médica dizendo que o idoso grave que ele precisava fazer exercício físico. E aí a gente vai fazer sim, com todos os cuidados com esse idoso, né? Cuidados que a gente tem que ter. Então, outra coisa que eu estava lembrando aqui, enfim, vamos para a próxima. As orientações.
Medicamentos utilizados no controle da pressão arterial, como beta-bloqueadores e diuréticos, podem provocar hipoglicemia e intolerância ao calor. Então, é importante. Então, na anamnese, aqui, eu estou fazendo agora esses dias, né, como eu falei a vocês, para a gente reiniciar os exercícios dentro da academia. Eu pergunto, e quando eles me dizem o nome do medicamento, aí eu vou ver se é um beta-bloqueador. Então, eu vou ver para eu saber, eu tenho uma noção, saber a quantidade de pessoas que estão usando beta-bloqueadores. Então, é importante. Os alfa-bloqueadores, ou bloqueadores de cálcio, os vasodilatadores, podem provocar também quedas abruptas de pressão arterial após reforço. Aqui eu não chego, e depois da atividade física, depois do exercício, eu reúno o pessoal, aí tem aniversariante no mês, a gente conversa, isso eu estou aguardando, gente. Eu fico aguardando que aquela pressãozinha, ó, venha a diminuir. E aí eu converso, eu gosto muito de conversar, de brincar com elas. E ela tem a momento de orações, a gente vai orar pelos aniversariantes. É aquele momento gostoso, aí uma diz uma notícia, outra diz outra. Enfim, aqui do lado assim já tem a aguinha também, coloca água, café. E aí uma se senta e conversa com a outra ali. É aquele momento importante, né? Idosos que utilizam beta-bloqueadores, a intensidade deve ser controlada pela PSE, percepção subjetiva do esforço. Então, a intensidade do exercício. Se ele usa beta-bloqueador, com certeza, a gente vê que a frequência cardíaca dele não vai conseguir aumentar, ela é bloqueada ali. E a gente pergunta, e aí, dona Maria, como é que está se sentindo? Tudo bem? E aí? Está sentindo? Diga aí, na escala. Então, geralmente eu ensino a escalazinha, converso com eles, olha, não, tá 6, eu digo, opa, tá moderado, segura a onda. E aí a gente vai. Vamos lá, gente. Ainda orientações na musculação, aumentar tempo. Na musculação, aumentar tempo de descanso entre as séries. Ah, sim, aumentar tempo. Então, por quê? Porque faz uma série, pode aumentar um pouquinho a pressão arterial. Aumenta um pouquinho, vamos lá, terminou. Oxigena bem, tal. E eu dou alguma dica, dou instrução, aguarda um pouquinho aqui que eu vou atender aqui. Então, eu dou aquele tempo e volto para cá, volto para ele. Então, isso tudo de propósito, já para não ter esses picos aí de pressão arterial. Exercícios resistidos devem ser aplicados conjuntamente com os aeróbicos. Isso conjuntamente, não é tudo no mesmo dia, não, tá? A gente sempre separa. Mas pode, aquilo que eu falei, individualidade, qual é o objetivo, o que é que eu quero com aquilo. Então, tem que ver tudo isso, tá? Minimizar os exercícios isométricos. Minimizar está pedindo para tirar, tá? E também já está bem documentado lá na literatura a questão que os exercícios isométricos, ele eleva um pouquinho a pressão arterial. Mas a gente tem que ver o seguinte, o idoso carrega o seu neto no braço, segura. O idoso pega sacola, te compra e segura. Isso é muito bom para ele, deve continuar fazendo isso. Então, eu particularmente, coloco exercícios isométricos. Agora, eu faço uma aula já com aquele objetivo, né? Não coloco muito tempo, enfim, coloco um tempo menor, mas já vou se educando, digamos assim, educando o coraçãozinho dele para receber já esses pequenos movimentos que ele faz no dia a dia. Evitar falha concentra no exercício resistido. Então, evitar falha concentra. E até a falha, tá, gente? Evitar isso. Seguir recomendações para os idosos também, do Colégio Americano de Invenção de Esporte, as recomendações gerais para os idosos, que a gente vai ver as recomendações. Vamos lá, gente. Eita, entrei onde eu queria. E agora? Covid-19. Por que o idoso está no grupo de risco? Porque foi aquele boom no mundo. Apareceu a doença, chega. E o idoso começou a ficar com medo, que só escutava falar. Morreu idoso. E foi, gente, enfim, foi uma crise para o idoso, assim, que eu vivenciei com os meus alunos. Mas essa pergunta está relacionada com a função imunológica, gente, né? Com o processo de envelhecimento, a gente vai diminuindo essa baixa capacidade aí do sistema imunológico. E nós vamos aumentando no nosso organismo respostas inflamatórias. O que não é com os mais jovens, né? É ao contrário. Os mais jovens têm uma alta capacidade imune e uma baixa capacidade de respostas inflamatórias. Então, é por isso o estímulo imunológico. Agora, imagina, o idoso, além de ser idoso, está com o sistema imunológico já aí com uma baixa capacidade, e aí vem as doenças crônicas também, junto, porque falaram idosos e pessoas com doenças crônicas. Ah, o idoso que tem doenças crônicas. Olha, eu estou no grupo de risco 2 vezes, viu?
Então, pense como os idosos ainda estão, né? Então, vamos aqui, passando. Eu coloquei, deixa eu ver se eu consigo botar aqui sem eu pular, porque eu tenho uma mão tão pesadinha. Eu tenho. Olha, eu coloquei aqui desse lado, desculpa aqui, o idoso no seu macroambiente, antes da quarentena. O idoso vai ao parque, faz exercícios físicos lá com o grupo lá, o professor lá, tem hoje as atividades no parque. O idoso vai à praia, o idoso vai à academia, o idoso vai às compras, o idoso viaja. Olha o tamanho do ambiente do idoso. O idoso, uma vida, enfim, né? Continuando a viver, fazendo suas atividades na vida diária. Enfim, nós temos aí um idoso que realmente estava no ir e vir para todos os lados. E vemos também, pós-pandemia, olha o idoso aqui, gente. Para onde ele foi? Idoso não pode sair de casa. Pode botar nem o rosto fora. Eu tinha alunos que os filhos proibiram nem cabeça na janela. E aí, quando eu ligava, vinham o quê? As reclamações, as queixas. Idosos. Mas aí eu vou falar de outra coisa. Então, vinha as queixas. Então, o idoso na quarentena ficou o quê? Muito tempo sentado. E quando a gente vai falando, muito tempo sentado é um fator determinante para doença crônica. Uhum. Então, esse idoso aí, que já é idoso, tem doença crônica, o que acontece? Potencializa a doença. Então, tem uma diminuição dos exercícios. O idoso que andava para tudo que era canto, agora ele anda para onde? Para a sala, a cozinha e para o banheiro. Né? Então, é isso aí. Diminuição do convívio social. Os filhos sumiram, os netos sumiram, ninguém vai mais visitar o idoso. Então, a questão é que o idoso ficou só. Muitos idosos estão falando, que eu estou lembrando aqui de casos, tá? Então, daqueles idosos que realmente os filhos, de longe, botava lá o alimento lá próximo da entrada da casa, botava lá, e o idoso lá olhando para um lado, olhando para o outro. Na vida dele, em 70 anos, ele nunca viu isso. Então, pense como esse idoso está se sentindo. Também teve alterações na sua aptidão física e também o maior risco de doenças. Retrato do idoso agora na pandemia. Eu digo agora porque por mais que a gente esteja vendo as flexibilizações, a gente sabe que ainda nós estamos vivendo isso, viu? E que a pandemia não acabou não, como muita gente está achando, né? Está diminuindo em alguns lugares, aumentando em outros, e assim vai. Mas vamos para frente. Então, aí esse quadro aí eu tirei do Viajando pela Fisiologia, que eu tenho feito aí vários cursos maravilhosos e eu estou assim vendo os artigos toda semana, tudo em relação a idoso, né? Então, vamos lá. O professor aqui, Fábio Seschini, né, que eu tenho assim, acompanhado e realmente ele tem uma visão muito ampla desse processo de envelhecimento. Então, esse quadro está tendo o seguinte: idoso passa muito tempo sentado, pouco exercício, as habilidades dele vai diminuindo, alterações psicológicas, com certeza, depressão, crise de ansiedade, de pânico, a aptidão física dele, ó, baixa, baixa, baixa. Então, o que acontece? Uma deterioração física. Olha, o idoso vem, aqui vem morbidade. Então, aqui no gráfico, nós temos uma pessoa mais jovem, no final do gráfico, uma pessoa idosa, o processo de envelhecimento está acontecendo isso e está sendo potencializado agora nessa quarentena. Okay? Vamos para a próxima. Eu já estou acabando, tá, gente? Estou finalizando, tá? Então, como minimizar os efeitos psicológicos e fisiológicos da quarentena? Idosos que têm hipertensão arterial e que têm diabetes. Como? Então, alguns estudos foram feitos e a gente nem precisa de estudo para saber que os idosos estão, digamos assim, com muita ansiedade. E eu vou abrir aqui não só idosos, vai ter criança sofrendo de ansiedade, adulto perdendo emprego com depressão, síndrome de pânico, as pessoas apavoradas, porque é algo novo, desconhecido, a gente sem saber o que vai acontecer amanhã. Então, as pesquisas agora recentes, agora, no mês de julho, está apontando para isso, que essa quarentena potencializou essas doenças. E o que a gente deve fazer? O que fazer com o nosso idoso? Aqui está. Comunique-se com o seu idoso. Esse contato tem que ser feito, gente. Se mostre preocupado com o idoso. É incentivar o idoso a conversar com as pessoas. Ofereça atividades para ocupar o dia. O que foi que eu fiz? Lá em março, quando iniciou aqui a quarentena da gente, no finalzinho de março, eu logo criei um canalzinho no YouTube, assim, eu não sei mexer tanto em tecnologia, mas corri lá e fiz como eu sabia fazer.
fui no grupo e disse, vamos continuar os exercícios. Primeiro, eu mandava os vídeos para o próprio grupo, mas aí pesava demais lá, e eu até reclamava mesmo, porque ficava com problema no celular, enfim. Eu comecei a criar contato. Todo dia, vocês estão vendo assim vestida? Essa é a minha roupa. Eu dou aula, tá? Aqui, ó, faz saúde, né? Essa florzinha, elas me conhecem. Eu tenho florzinha de várias cores. Eu amo isso. Porque eu gosto de passar essa alegria, sabe? Alegria de viver, alegria de envelhecer. Então, eu aparecia no vídeo, como eu estou passando para vocês aqui. Eu aparecia dizendo, bom dia, pessoal, olha o meu contato, né? E ali eu começava a falar com eles assistindo, eles riam, depois me contavam que ria, das minhas brincadeiras, né? E eu procurando. Então, aquilo fazia muito bem. Eu sempre mandava no mesmo horário os vídeos. Às vezes eu queria descansar mais um pouco, ficava fazendo alguma coisa à noite mais tarde. E eu acordava, mandava o vídeo daquele horário certinho, já tinha gente esperando ali. E também, gente, eu faço ginástica cerebral. É uma outra habilidade que eu desenvolvi e que, com esse processo de envelhecimento, a gente precisa ter cuidado aqui, ó, da cabecinha, da mente. Então, eu tinha dia de ginástica cerebral, tinha dia de dança, e eu gravo uma dança, de meu Deus, como é que vai ser? Tem que ser dança que eles estavam acostumados, porque quando eu falava o passo, eles já sabiam qual era o passo. Então, eles faziam. E eu gravando ali, eu pegando, pedindo para eles pegarem 2 garrafinhas, né? Pega as garrafinhas aí, gente, vamos lá, para a gente usar durante as atividades. Então, eu mantinha contato, mostrar essa preocupação. Estou junto, a gente está junto. Estamos colocados, estou aqui, mas nós estamos juntos e isso vai passar. Aí pode perguntar assim, isso adiantou? Muito. Eles começaram a chamar os amigos, mandar os vídeos das amigas, para as parentes. Já tem uma pessoa, inclusive, eu recebi, falando lá no Mese ontem, uma disse, olha, tem uma pessoa que veio para a sua aula, que eu mandei os vídeos lá para ela gostou tanto que ela quer começar a fazer. Então, gostaram demais, e bater um papo ali, a gente no WhatsApp, a gente conversando. Então, isso foi muito bom. Vamos continuar aqui. Esse próximo aqui, era esse aqui que eu não queria que ficasse por cima. Mas vamos lá, o que está por baixo? Porque o modo era o modo da apresentação. Mas está lindo, não se preocupem. Exercício físico funciona sim. Porque as pesquisas, está tendo já agora artigos, pesquisas agora recentes, falando dos idosos que ficaram em quarentena e que estavam fazendo exercício físico. Ou seja, o idoso sendo estimulado, aumentando esses exercícios físicos dele durante o dia, que ele não passa muito tempo sentado. Colocando exercícios multicompetentes, exercício de força, exercício de flexibilidade, exercício de equilíbrio, exercício da carga respiratória. Inclusive, eu gravava vídeos para o fortalecimento pulmonar. Então, temos que fazer isso. Eles devem estar lá sendo incentivados. E também a questão de pedir para eles ter durante o dia várias atividades. Por exemplo, eu colocava o vídeo e dizia, gente, olha, nós estamos aqui em uma aula de alongamento. E depois colocava lá embaixo, olha, se você puder, mais tarde, você pode fazer esses exercícios respiratórios. A gente dividia no dia as atividades. Aí dizia, já fiz, então eu só fiz um. Enfim, mas a gente tinha que estar incentivando, principalmente exercícios que melhorassem a força muscular deste idoso. Então, tá aqui. Esse desenho, não está dando para ver, obviamente, que foi também que eu tirei lá do Viajando pela Fisiologia, foi do artigo dele que ele mandou para mim. Enfim, tá vendo aí? Esses foram os exercícios que foram apresentados lá no trabalho, na pesquisa. Inclusive, depois, se quiserem essas pesquisas, eu tenho e eu posso enviar, ok? Então, aí foram esses exercícios, exercício de sentar, de levantar. Então, de uma pessoa segurar aqui no ombrinho e chegar ali para o idoso fazer uma certa força maior para levantar, e é uma pessoa que faz uma resistência sobre ele. Enfim, exercício físico. Aí você vai dizer, mas se o idoso nunca fez, como é que vai ser esse negócio? O básico, gente. O básico. Como a Isabel falou, sentar, levantar, caminhar dentro de casa, idosos, elevar os braços, baixar os braços, fazer alguma vez rotação. Tem o básico que eles deveriam estar fazendo, né? E principalmente se tiver alguém em casa, às vezes tem um familiar, tal, e dizer, papai, não fique muito sentado, não. Olha, papai, vamos lá, se levante para cá, vamos para cá. Papai, vamos nessa área, que tem uma casa, vamos sair aqui um pouco, vamos caminhar.
Então, aí são as atividades físicas. Mas como esse grupo que eu trabalho, eles tinham exercício. Eu programava, dizia, segunda tem isso, terça tem isso, quarta tem isso, quinta tem isso. E eu dizia, você que não conseguiu fazer um movimento completo, não tem problema, vá no seu limite. Aí eu ainda sorria, eu estou dentro desse programa. A gente não pode dizer, você não pode fazer isso não, eu faço outro. De jeito nenhum. Eu só colocava os exercícios que todos podiam fazer. Eu dizia, olha aqui, todo mundo pode fazer esses, viu, gente? Agora, cada um no seu limite, tudo bem para você? Você já se conhece. Então, eu falava isso para eles, tá? E finalizando, porque não que eu queira, faz nosso tempo. Mas finalizando, e como bem a Islan falou, eu vou usar essa frase agora no final, Islan. Eu, na minha vivência de 20 anos, tenho comprovado que entrou a minha frase, exercício físico é o melhor remédio. Agradeço a todos pela atenção. Muito obrigada por esta oportunidade de poder estar aqui com vocês. E agora estou aqui, juntamente com a Islan, né, à disposição das perguntas. Ok? Obrigada. Agora vamos ao nosso momento, né? Perguntas. Já tem uma pergunta aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, já podem colocar aqui no campo bate-papo e a gente vai fazer essa pergunta com os nossos palestrantes. Tirar nossas dúvidas com nossos palestrantes. Para o profissional, a Islan. Buscar parcerias privadas e entre secretarias de saúde e educação são viáveis para o plano de ação? Quais suas considerações sobre essa questão? Ok. É uma pergunta comprometedora, viu, doutora Ellen? Uma pergunta muito comprometedora. Mas de fácil resposta, né? As parcerias público-privadas, elas têm se mostrado uma grande possibilidade, né? Porque a sociedade tem de ter uma melhoria da qualidade dos serviços que são disponibilizados para ela, né? Isso já ocorre em vários setores, construção civil, saúde, educação, né? E eu vejo isso com bons olhos. Obviamente que, como tudo na vida, nós temos um lado positivo e um lado negativo, né? O lado positivo dessa parceria público-privada, ao meu ver, é você ter um reforço em termos de profissionais, em termos de equipamentos, né, que vai estar disponível, digamos assim, de forma mais facilitada pela iniciativa privada, né? Em relação ao que nós temos, a dificuldade em relação a licitações e processos e tal, de aquisição de equipamentos e disponibilização de serviços, dos serviços públicos, né, dos órgãos públicos, melhor dizendo. O lado negativo disso é a contrapartida, né, que sairia do serviço público para a iniciativa privada, que ainda hoje não é clara, né, que a gente sabe que pode existir algum tipo de viés, né, de questionamento, alguma coisa nesse sentido que acaba atrapalhando, né, o avanço em relação a isso. Tá? Estou vendo aqui que está sem áudio. Sou eu que estou sem áudio, gente? Oi. Testando o áudio aqui. Tá normal? Só dá um ok aí se tá com áudio. Acredito que eu tenha respondido a pergunta. Não sei se atendeu, né, ao que você estava buscando. Se não atendeu, por favor, eu peço que reformule aí para a gente, para que eu consiga responder talvez de forma mais satisfatória, tá? Deixa eu aproveitar só esse ganchinho aqui, deixa eu só tomar mais um pouquinho do seu tempo. Eu vou agradecer, né, especialmente, obviamente, a todos que estão aqui presentes, né, pela participação, mas eu vou citar algumas pessoas que eu consegui identificar aqui, porque que eu não falar agora, é porque eu realmente não identifiquei no momento do chat aqui, da lista. Mas aí eu queria agradecer em especial a Lidiane, né, que ela é uma excelente profissional de educação física, trabalha no Hospital Universitário lá de Brasília. Queria agradecer a presença de Josimara, uma xará aí, viu, José? Josimara, que é do hospital lá,
da Federal do Rio Grande do Sul, né, também bastante envolvida, né, com essa questão da saúde, né, como um todo, profissional de educação física. Agradecer aos profissionais aqui da Paraíba também, né, no Hospital Universitário lá, o professor Lauro Vanderlei, né, nós temos 2 professores aí, a Karina e o Wellington, estão lá, estão assistindo também, fazendo um excelente trabalho em suas unidades. Gostaria de agradecer a Gabriela, né, que é acadêmica de educação física, né, acredito que já está nos anos finais, ela entrou aí e está, com certeza, agregando, né, ao conhecimento dela. Agradecer também ao Gilmar, né, também, que provavelmente já deve ter concluído o curso agora, né, por esses meses, né, de pandemia, né, profissional de educação física. Agradecer a Ellen, que é quem acabou de fazer essa pergunta aí comprometedora, né, ela que está fazendo um trabalho muito bacana lá em Rondônia, através do SUS. Ela hoje é residente em saúde da família lá e vem com certeza construindo e trazendo qualidade para o atendimento, né, do profissional de educação física dentro do SUS. Né? E gostaria também de agradecer ao professor Davi, ele que é professor de uma universidade aqui, parceira, próxima a Sergipe, e que tem desenvolvido também um trabalho junto com o Bruno, com o Mike lá, de convite, né, aos professores, né, para estar expondo, né, novas possibilidades aí em relação à atividade física e ao exercício físico para a população. Com isso, gente, só quem tem a ganhar é a sociedade, tá bom? Então, muito obrigado a todos. Para a profissional Josélia, do pessoal da Educação Física do SUS de Rondônia. Eu gostaria também de agradecer a presença deles. Para a profissional Josélia, existe desafio sobre a resistência de algumas famílias dos idosos em relação aos exercícios? Você é fantástica, parabéns. Sim, muito obrigada. Gente, com certeza. Porque ainda, infelizmente, é algo novo, né? Então, tem algumas resistências, sim, mas conforme o idoso chega dentro da academia e que os familiares começam a perceber, primeiramente a gente percebe o social para os pais, né? Que eles querem que os pais estejam aí fazendo a social, tenham amigos, inclusive eu sou guia de turismo. Eu fiz o curso de guia de turismo para viajar com os meus idosos. Então, eu já entro nessa coisa assim de vou viajar, vou passear, vou fazer exercício, tenho minhas amigas, a gente sai para almoçar, enfim. Quando os familiares percebem isso, dizem, meu pai e minha mãe estão no melhor lugar do mundo. Amam, né? E aí, sim, a resistência existe, mas é tudo porque é o cuidado, né? Cuidado, mas hoje tem menos do que quando eu comecei, mas ainda tem um pouco de resistência. Inclusive, para finalizar, hoje à tarde eu vou fazer uma visita a uma pessoa que quer conversar comigo. Disse, olha, primeiro eu preciso conhecê-la para saber se realmente minha tia vai poder fazer o exercício físico com você. Né? Isso é muito bom, porque a gente tem que ir lá e tem que passar a confiabilidade. Ok? Eu vou responder essa pergunta. Não é uma pergunta, não é uma colocação do Gilmar aí. Eu acredito que sim, Gilmar, é importante a sociedade conhecer, né, a importância prática, né, da atividade física e do exercício físico quando bem orientados. Né? E eu acredito que a gente é muito carente nisso. Né? A gente lida hoje no cenário da saúde pública com a atividade física como sendo algo simples, usual, corriqueiro, que pode ser utilizado de qualquer forma. Eu fico muito preocupado com isso. Né? Eu fico muito preocupado, como eu já citei, e a professora Jo Santana também falou um pouco sobre isso na palestra dela aí, na aula dela. Eu acho que o exercício realmente precisa ser levado a sério. Né? Precisa ser levado a sério no sentido de saber que, assim como qualquer outro remédio, qualquer outra terapêutica, qualquer outra coisa que a gente cite da área de saúde como prevenção ou tratamento, do mesmo jeito que ela salva uma vida, ela mata também. Né? Então, a gente precisa ter muito cuidado. E essa consciência, sim, passa pelos nossos gestores, passa pelos profissionais, ela tem que estar enraizada dentro do Sistema Único de Saúde. Tem uma pergunta para mim?
Ok. A Lidiane fez uma pergunta aqui. Professor Islan, acredita que os profissionais que se formam hoje estão preparados para abraçar esse mercado da saúde pública? Eu acho que quem vai se mexer na cadeira aí vai ser o Davi, né? Na aula que a gente ministrou lá na faculdade para ele essa semana, na verdade a outra profissional daqui, né, ministrou e eu acabei participando, a gente citou que a formação do profissional da educação física, mesmo o bacharel, na área de saúde, ela é muito genérica, né? Ela é generalista. A gente sai com um conhecimento, digamos assim, básico sobre tudo, né? Que a gente pode estar atuando. Porém, em se tratando de saúde, eu até brinco, né, muito com isso, que todos os dias, pelo menos, eu tenho que acessar uma base de dados científica para poder olhar se aquilo que eu fiz hoje realmente ainda é o recomendado, né? Tem toda a Josélia tá rindo lá agora, mas é porque quem é da área de saúde, né, sabe, né, todo dia sai uma nova diretriz, uma nova publicação, sai uma revisão sistemática que desconstrói tudo aquilo que você estava fazendo antes, e você, enquanto profissional, eticamente falando, né, a sua responsabilidade social enquanto profissional é que você precisa ter essa atualização, né, constante, né? E como o professor Wellington falou aí agora, uma atualização constante e que você consiga oferecer o melhor serviço, o serviço mais seguro para aquele que está tão necessitado, né? Que são os nossos usuários dos serviços de saúde, seja na rede privada ou na rede pública, tá? Não sei se a resposta era nessa linha, mas se tiver mais alguma consideração a gente pode fazer. O Francisco, ele é dentista. Sou muito fã, viu, Francisco? Eu trabalho com odontólogos na minha equipe, tenho amigos pessoais que são odontólogos e a gente vem discutindo muito o papel, né, da odontologia dentro da saúde pública, não só com aquela questão da saúde, da higienização bucal, né, da saúde preventiva, mas sim enquanto isso implica em doenças principalmente cardiovasculares, né? A questão de uma dentição adequada, da detecção precoce das infecções gengivais. Isso é muito interessante. Inclusive, dentro da minha avaliação hospitalar, eu acabo observando também a questão da mucosa durante a fala, né, do paciente, como ele está, e quando eu detecto alguma irregularidade, a gente encaminha, obviamente, para o odonto, né, para que ele faça a avaliação e veja qual é a melhor terapêutica. Então, é muito importante essa abordagem, viu, cara? Tá de parabéns e obrigado por colaborar com a nossa apresentação. Só aguardando aqui, Lidiane está digitando. E que as instituições que oferecem o curso de Educação Física passem a incentivar essa área para futuros profissionais. Com certeza, né? Acho que é só um complemento aqui, né, para enriquecer ainda mais, cada um falando da sua realidade, né? Gostaria de agradecer, né, aos profissionais, Maria Josélia, Islan, foi maravilhoso estar com vocês, foi muito enriquecedor. Quem não teve a oportunidade de pegar do início, nosso vídeo está sendo gravado, vai ser disponibilizado no site do Telesaúde e no canal do YouTube do Telesaúde. Vão lá, se inscrevam, dê seu joinha, tá? Que aí vocês vão saber, vão ficar por dentro de tudo. Todos os conteúdos que já foram disponibilizados aqui no Telesaúde. Espero poder encontrá-los mais vezes, a Islan, Maria Josélia, né? Como acho que foi Gilmar, né? Alguém que citou aqui antes, em relação a falar mais sobre a educação física, né? Os trabalhos de educação física, vamos pensar nessa situação. Vocês podem vir com temas, sugestões de temas, para poder completar as nossas ações, tá? Sempre muito enriquecedor.